sabonete na cabeça. Oi, pessoal. Obrigado. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Henrique, gerente comercial da Euro Incorporações. Hoje a gente vai começar o nosso 6º episódio do Eurotalks. Hoje nós temos aqui 3 convidados. Uma não é tão convidada assim, porque ela mora aqui, que é a Sara. Sim. Que é o Caio Lobo, que ele vai se apresentar daqui a pouco. E a Patrícia Tinelli, que é uma baita de uma parceira, que também vai se apresentar. Bom, Caio, queria que você se apresentasse, mas antes de você se apresentar, eu sei que você é diretor de incorporação de incorporadora, você é engenheiro e agora você é digital influencer. É isso mesmo? Eu acho que não é bem a palavra digital influencer. Eu não busco nunca influenciar muita gente, mas passar um pouco de informação para o mercado. E acaba influenciando. Não, para o mercado imobiliário. Sim. Acaba que, como eu tô nesse mercado, eu tô há mais de 10 anos, mais ou menos 12 anos vivendo ali, sofrendo as dores do mercado imobiliário, a gente sabe que muito que falta para a gente é informação. Então, muito dos atritos que a gente tem, muitos problemas que a gente tem poderiam ser resolvidos com mais informações de qualidade. Então, de um tempo para cá, eu tive uma ideia de falar um pouco mais de mercado, de trazer um pouco mais de conteúdo sobre o mercado imobiliário. Na verdade, na época que eu vim falar que eu criei esse incorporador, era para ajudar a vender mais nos nossos produtos. Claro. Mas acabou indo por um rumo um pouco diferente, que acabou que eu tive muito contato com outras incorporadoras, outros consultores, imobiliárias, corretores de imóveis, que trouxeram muito essa necessidade. Está faltando gente para trazer informação de dentro do mercado. Legal. Porque a gente sempre vê muita informação expositiva sobre vendas, sobre tudo, mas espera aí, o que está acontecendo mesmo da porta para dentro? O que o pessoal está falando? O que as incorporadoras estão preocupadas? O que elas estão esperando de informação? Então acaba que eu trago um pouco dessa vivência, né? O que eu vivo ali no meu dia a dia, hoje eu tenho um pouco mais de informação que eu acabo trocando com muita gente aí bacana do Brasil inteiro, mas hoje eu tô aí, além de incorporador imobiliário, de engenheiro, de consultor, eu também tô divulgando informações do mercado imobiliário agora. Cara, legal. Faz assim, até tava comentando antes, quando a agência sugeriu o seu nome, mas quem que é Caio Lobo? Caio Lobo e tal, e inclusive eu tava até olhando ainda agorinha, eu fiz o cadastro no... Toda segunda-feira você manda informação lá. Isso, Incorpora News. Incorpora News. Pois é, cara, que massa. E assim, supostamente a gente seria concorrente, às vezes não de produto, mas de atenção por imobiliário e tal, por ser de incorporadora diferente. Mas essa pegada e essa sacada que você teve, você basicamente traz informação que dificilmente isso parte da imobiliária, porque a imobiliária, eu acho que é numa pegada mais de agência. Ela é muito criativa. Então vem um cara igual o Ricardo Martins, o cara tem uma sacada aqui, faz um vídeo que viraliza e o negócio vai pra frente. Mas e da parte técnica mesmo? De falar de taxa Selic, o que isso vai influenciar no nosso mercado? Enfim, eu achei muito massa a sua ideia e que bom que tem dado certo, cara. É um prazer te receber aqui, de verdade. Não, bacana, bom estar aqui. E assim, desde quando eu trabalho nesse mercado imobiliário, acho que é uma felicidade muito grande que eu tenho de atuar, até eu falo muito que eu sou entusiasta do mercado imobiliário, é que as incorporadoras acabam não se vendo tanto como concorrentes. Eu tive lá agora em Curitiba no evento, conversei com alguns incorporadores, toda vez que a gente vai para alguma cidade, ou até mesmo aqui dentro de Goiânia, a gente tem muito essa troca. Então acaba falando, cara, o que tá dando certo aí, o que tá dando errado? Quem que é o pessoal que eu tenho que evitar? Quem que é o fornecedor que é bom? Então acaba que essa troca, eu vejo que outros mercados têm menos, mas a gente tem uma felicidade de ter isso mais na incorporação imobiliária, em quem está envolvido nisso. E o que eu estou fazendo, que eu estou tentando fazer é um pouco de compilar, igual você falou da newsletter também, que é outra ferramenta da gente divulgar semanalmente o que está acontecendo de relevante. Mas a ideia é essa, compilar várias informações, fazer uma curadoria, porque o grande problema hoje não é que a gente não tem informação, a internet, tudo, agora com o ChatGPT tem informação infinita que tem aí. O que a gente precisa às vezes é de um pouco de curadoria, se aquela informação é relevante ou não, se aquela informação é enviesada ou não. Então acaba que o mercado e as pessoas de forma geral estão carentes de informação. Total. Mais digamos assim, mais relevantes, na verdade. E você consegue pegar alguns temas assim, que não são tão convencionais, principalmente para um corretor, quer dizer, para o mercado imobiliário no geral, que você tem que falar ali em 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, trazer um tema complexo ou de difícil entendimento, na verdade,
e ali em 2 minutos você, pum, deu uma explicação através de um texto. Isso que é o massa. Então, como eu falei, da parte de vendas do mercado imobiliário, todo dia tá surgindo um. Tem os que se destacam mais, como o Ricardo Martins da MyBroker, né? Mas a forma que você tem feito seu trabalho, assim, é de elogiar mesmo, cara. Tá nota 10. Eu vou falar uma palavra aqui, mas saber, tá... já começa o podcast aqui. Não, mas... muito massa, é isso. Mas animado. E a Patrícia Tinelli, uma baita de uma parceira, tá trabalhando com a gente aí já tem bastante tempo. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história pra gente. Prazer estar aqui, achei bem legal. Então, a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Uhum. Antes, né, de ser gestora, eu sou corretora de imóveis já tem 13 anos. E eu comecei aqui nessa região antes de ser o que é hoje. Então, é muito legal a gente trabalhar, levar a informação do que vem a ser, né, o futuro, né, de um bairro, de um local. E, de repente, ver ele acontecer, isso é fantástico. E a nossa parceria é de longa data mesmo. Eu sou gestora da MyBroker já tem 5 anos. Minha agência fica aqui no Alfa Mall. E a ideia de trazer os corretores para se engajarem mais e entenderem mais do mercado. E aí a necessidade de terem figuras como o Caio, que traz, né, a informação relevante, porque o conteúdo técnico, hoje, ele não satisfaz mais. Né? A gente precisa vender, mostrar para o cliente o que tem por trás, o que está à volta, qual é o contexto e por que vale a pena. Então, o informativo técnico, por si só, hoje, ele é pouco. Então, a gente precisa se munir de informações relevantes que têm a ver com o nosso mercado. Sim. Então, a ideia de compartilhar ideias, pontos de vista, né, considerar algum informativo, alguma comunicação viável que possa acrescentar ou trazer novas formas de pensar para um corretor de imóveis, colocar ali para o cliente, é muito amplo isso, né? E eu acho isso fantástico. Assim, existem gestores e gestores. Esse exemplo que você acabou de citar, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui. É o que o Caio faz, falando nas redes sociais. Exatamente. Só que você fala para sua equipe, Eu falo pra minha equipe. o bom gestor é isso aí. Você não vai, e nem vai conseguir acompanhar todos os atendimentos do corretor, fazer todas as propostas e tal. Mas o detalhe pro cara fechar a venda, aquela sacada, aquela visão diferente, ela vem de você. Né? Além do trato no dia a dia, da gestão de pessoas, que um dia você tem que ouvir um que brigou em casa, o cara que tá devendo, Exato. o cara que tá mais apertado, não sei o quê. Você tem que ter esse trato aí com eles. Uhum. Mas na MyBroker a gente vê alguns gestores bem fora da curva, acima da média mesmo, você é um exemplo. E que até a gente trocando ideia aqui um pouquinho antes, o mercado de Goiânia tá bombando, já tem aí alguns anos, né? Lançando bem, com a valorização acima da média e por aí vai. Só que adianta você abraçar o mundo? Não. Abraçar Goiânia? Não adianta. Não adianta. Toda semana tem um meeting novo, tem um treinamento Não novo. adianta. E a sua equipe vai sentir o reflexo disso, né? Então... não adianta, porque o corretor, ele vai acabar ficando perdido, né? Sim. Isso quem aí. não abraça, quem abraça o mundo não abraça nada. E não adianta isso, porque aí ele vai ficar munido de um monte de informações técnicas, mas ele não consegue afunilar, porque a venda, ela tem um funil de vendas. Uhum. Existe um funil de vendas, e o funil de vendas ele é necessário, inclusive para você estabelecer um foco de trabalho. É importante. Eu acho que o corretor precisa saber de tudo um pouco. Ele precisa saber vender tudo. Então, a gente fala muito, a ideia da MyBroker, ela nasceu dessa forma, né? MyBroker é meu corretor. A ideia é realmente atender a necessidade do cliente. Mas qual é a necessidade do cliente? É terra, é apartamento, é lote, é condomínio, é o quê? Então, o corretor, ele precisa saber. Ele precisa saber tudo. Então, ele precisa estudar. Uhum. Ele vai ter necessidade de conhecer, ele precisa pensar. Agora, estabelecer um foco de trabalho é muito importante, porque ele começa a fazer com mais leveza e é um trabalho mais bem feito. Eu acredito muito nisso. Eu gosto de direcionar bastante isso. Até complementando um pouco, eu vi um pouco agora sobre o asilo lá dos Estados Unidos, que é o
os portais aqui, o Zap Mais, o Viva Real de lá, eles criaram um corretor com inteligência artificial. É o portal atendendo. E eu lembro quando 2010, 2012 ali, que tava muito com esse frisão no mercado. Os portais vão chegar e vão acabar com os corretores. Sim. Já teve essa conversa depois também. Sim, e a gente está aqui em 2023 e hoje, se acabar os portais, não vai fazer tanta diferença para o mercado. Cara. Porque hoje você tem os ads, você tem várias formas de chegar até o cliente. E o que eu vejo muito, até dentro disso que você estava falando, o corretor ele tem que ser nichado, ele tem que ser um pouco mais especialista até para ter um bom atendimento. E a gente começa a comparar, beleza, a gente está entrando numa era ali de inteligência artificial, de tudo, que a informação já está disponível, já está abundante, ela já vai vir até filtrada e com os insights, que já vai vir ela pensada. O que vai faltar muito? Tá até dentro da minha família, a gente passando por umas transações imobiliárias agora, e era uma transação lá que era de um conhecido para outro conhecido e começou a gerar muita insegurança, um com o outro. Aí eu falando, olha a importância de ter um corretor no meio. Então, quando a gente vê um mercado que a informação não falta, que existe 1 milhão de opção, mas a gente tem alguns corretores que são nichados, são especialistas, e eles estão ali com relacionamento, que eu acho que essa é a palavra-chave. Essa é a palavra. Então, a partir do momento que eu tenho essa peça ali no meio da transação que vai dar segurança para as partes e vai entrar com relacionamento, compilando essas informações e tudo, eu acho que a partir daqui a gente vai ter uma presença cada vez mais importante do corretor de imóveis dentro do processo imobiliário. Então a gente deixa um pouco, até a gente como incorporador, em algumas épocas a gente, não, será que eu vou direto para o portal? Será que eu tenho uma relevância? Mas a gente, cara, isso não dá o resultado. A gente precisa da pessoa atendendo pessoa. O mercado imobiliário não é comprar pão, igual a gente estava falando aqui. A pessoa não vai entrar na Amazon lá e comprar um imóvel. Por quê? Porque ela precisa de um processo, ela precisa de um amadurecimento para que ela compre e tudo. Então eu vejo que quem está nesse mercado ali na parte do front office, ali na parte do corretor de imóveis, atendendo, vai começar a ter uma relevância maior por causa da tecnologia, não apesar dela. Então assim, a tecnologia vai... vocês têm informação que você quiser de qualquer imóvel que tem, de qualquer metragem, qualquer tour virtual, vocês vão ter tudo aqui. Beleza, então eu já sei mais ou menos, mas eu preciso de alguém para pegar na minha mão, para dar a credibilidade que eu preciso para fechar aquela negociação e para às vezes me mostrar ou não se é aquilo mesmo que eu procuro. Isso. Porque tem isso também, que muitas vezes a pessoa entra no stand achando que é uma coisa. Não, demais. E de repente... A gente passa por isso aqui, cara. O cara quer um produto pronto. Beleza. Aí ele chega aqui, olha, pronto, a gente tem 117 metros, não sei quantos metros e tal. Mas você já viu isso aqui tá em construção? Ou o próprio cliente, poxa, esse decorado aqui é bacana, hein? Não, mas isso aqui vai entregar só daqui 2 anos. Aí o cara, pensando meu, acho que eu consigo esperar. Então, enfim, às vezes nem o cliente sabe o que ele quer, né? Não, é uma boa parte. A gente só sabe quando tem a pergunta. Exatamente. Então eu vejo que, por exemplo, a inteligência artificial, os portais, a internet, ele é muito bom de responder. Resposta. Mas a questão da pergunta não tem. É o que vai... E por que a pessoa vai fazer a pergunta-chave? A gente está aqui em Goiânia na época de pecuária. Às vezes vai surgir um assunto ali que aquela pessoa, ela teve uma vivência parecida. Por que eu vou na pecuária, sendo que o bar é ruim, o negócio é ruim, é tudo ruim? Porque aquilo me lembra infância, eu gosto de ir, eu tenho tudo. Então, quando o corretor ele tem uma conexão nesse tipo de coisa com o cliente, ele, por ter vivido coisas parecidas com o cliente, ele vai conseguir enxergar qual que é a necessidade do cliente sem o cliente falar. Eu acho que tanto a inteligência artificial, quanto os portais, quanto a internet, ele vai estar sempre pronto para dar resposta. Mas ele nunca vai olhar para o cliente com o mesmo olhar de vivência. Sim. Então, eu estou vendo aí um momento futuro muito bom, que a gente vai ter, acredito eu, menos corretores, que eu acho que hoje a gente bateu um recorde muito grande de corretores no Brasil, já passou de 500 mil corretores, né? Caramba! Mas nem sabia disso. Aqui em Goiânia já está próximo dos 39 mil. 38 mil, alguma coisa, né? Então a gente já tem mais de 500 mil, eu acredito no estado de Goiás, né? Que a gente vai ter um futuro breve aí com menos corretores, até porque muito corretor na época da sobreoferta da recessão acaba saindo do mercado. Dá uma peneirada. Mas com corretores muito bem remunerados e muito competentes, tanto da parte técnica quanto com essa parte que a gente está falando aqui. Vocês acham que chega a ser o ponto de um padrão Estados Unidos de corretor? Eu espero que chegue lá. Eu também gostaria muito. Eu acho que tá tendendo para lá. Porque até de 2020 para cá, você deve ter esses dados melhor que eu, mas a gente teve outras fases antes que entrava muita gente no mercado imobiliário que estava desempregado. Aventureiro, né? Então, por que eu tô indo para corretagem imobiliária? Porque eu tô desempregado, não tem outra opção.
Dessa vez agora, a impressão que eu teve que teve muita gente que largou uma profissão, que tinha um salário que era remunerado. Verdade. Eu vou para a comissão, para corretagem, por quê? Porque aqui eu não tenho limite, eu não tenho teto. Aqui, se eu trabalhar mais, se eu fizer mais, se eu aprender mais, se eu me desenvolver, eu tenho um teto muito maior do que o meu salário. Olha, eu só não vi juiz e médico. O resto eu já vi. Por enquanto. Todo tipo de diploma que você imaginar, graduação dentro da corretagem. Isso foi novo, né? Dessa vez agora teve mais. Está acontecendo cada vez mais, porque, né, existem lá os pisos salariais de pessoas graduadas ou pós-graduadas que realmente acabam não tendo uma perspectiva de crescimento. Aí é até isso que você falou, os corretores vão estar mais preparados, tudo vão, porque a turma que está entrando, ela está muito mais perto do que é dos Estados Unidos. Igual nos Estados Unidos, é visto como uma profissão que a pessoa é bem remunerada, que ela tem uma carreira, que ela tem uma jornada, e isso agora eu acho que a gente entrou mais forte nisso no Brasil agora. Lógico que sempre teve os corretores bem remunerados e tal, mas eu acho que não era tão visto, não era tão garboso, assim, não era tão, mas agora a gente... Hoje existem mais. Antes eram bem pouquinhos, né? Hoje você vê mais. Mas isso é fruto realmente de um aprofundar aí do corretor, de se interessar em ser melhor. A pergunta que eu gosto de jogar para minha equipe é: você é necessário? Quando que você se faz necessário no negócio? Você parou para pensar nisso? Porque se você não se faz necessário, o cliente não vai comprar de você. Se você está ali só para abrir a porta, não adianta, ele vai digitar senha e não vai adianta entrar. só... É aquilo que eu falei. Até algum tempo atrás, a informação técnica era o suficiente. Hoje não é mais. Hoje nós estamos na era do marketing 5.0. É o marketing de influência. Não adianta você ter um outdoor e falar que o seu produto é melhor. Não adianta. O que precisa é ter alguém que tenha comprado, tenha tido uma boa experiência, e aí ele vai indicar. Compra lá. Preparar também, né? E isso fala de produtos e de pessoas, de, né, profissionais. Aí nós temos hoje, né, a era das redes sociais. Todo mundo tem a sua vitrine exposta lá no Instagram, que é a principal. E todo mundo se autodenomina como especialista. Exatamente. Aí eu gosto de perguntar, especialista em quê? O que você é especialista? Eu sou especialista o que em que tudo. você sabe, entendeu? O que é que você sabe mais ou melhor que você possa se auto-intitular como especialista? Por que você é especialista? Você já parou para pensar nisso? Porque o cliente, ele não é bobo. A informação, ela é o tempo inteiro ali, ele não faz força para ter informação mais, né? E as pessoas querem estar munidas de informação para quando chegar esse momento, que é um momento importante de comprar um imóvel, investir em um imóvel, seja para morar ou para investir, ele quer ter o maior número de informações possíveis para que realmente ele se sinta seguro. Ele quer entender um pouco, né? O cliente ele já não chega mais totalmente sem informação. Eu lembro que antes de eu ser corretora de imóveis, eu vendia carro. E aí a gente tinha que aprender a mexer na HP, né? Na calculadora financeira. Então você falava de juro com todos os clientes, na parcela, mais uma vez ou outra aparecia um cliente e sacava HP lá, na frente do cliente, do vendedor de carro. Então... aquilo mostrava que existia uma necessidade. Não, peraí, deixa eu ver se você está falando a verdade. Hoje o cliente não vai sacar uma HP, ele vai sacar a internet. Essa necessidade de conhecer além do técnico, né, hoje a gente observa com muito a fundo. Então, o corretor ele precisa entender sobre comunicação, comunicação não violenta, ele precisa entender sobre... a questão da economia, ele precisa compreender o que está acontecendo no país, ele precisa compreender a questão da psicologia, né, de entender a dor, a necessidade do cliente, para ele ser um solucionador de problemas. Exatamente. Ele precisa solucionar problemas, ainda que o cliente não entenda que ele tem um problema. Mas o que você tinha colocado na frase anterior de o corretor precisa entender que ele tem que entender se ele é necessário no processo. Ele precisa se fazer ser necessário. E isso aí, de um tempo pra cá, a MyBroker, sem querer puxar a sardinha, mas já puxando, não tem jeito. Pra mim, o Ronaldo é gênio. O cara é diferente. O cara tá acima da média, ele tá alguns anos na frente no segmento. É águia. Quando o cara inventou a academia de vendas. Pois é.
a perseverança sei lá, todo foco, toda energia que o cara focou, que ele... Porra, fugiu a palavra. Mas enfim, tudo que ele apostou para que a MyBroker, junto com a Academia de Vendas, crescesse, é um negócio que quem enxergasse, tivesse lá atrás, dizia assim, não sei se vai virar. Que a primeira, se eu não me engano, foi numa escola. Foi, lá no Não Ávila. Foi. Pois é. Aí, cara, isso aqui vai virar o quê? Vai virar nada. Isso aqui é uma imobiliária que vai fechar daqui 6 meses. E é isso aí. Assim como abre e fecha imobiliária todo mês. Só que aí, a percepção do corretor para ele entender se ele é necessário no processo ou não. Hoje, do tamanho da Academia de Vendas, né? Até o Caio participou da última. Foi. E que imobiliária, né? Claro que hoje em dia tem acontecido com mais frequência. Mas antes da MyBroker, que imobiliária pensava em capacitar o corretor? Em fazer um treinamento de inteligência emocional com o corretor? Já teve de leitura... Como é que é? Não sei, não é leitura facial, mas você fazer uma leitura do cliente. Eu lembro. Assim, quem é que pensava nisso no Brasil? Ninguém. Mas para mim, uma das coisas que me chama muita atenção na MyBroker, que eu acho que faz muito bem, é que, por exemplo, a gente tem uma ideia que o corretor de imóveis, muita gente tem que o corretor de imóveis vende imóvel. Mas ele não vende. Ele presta uma consultoria, ele tem intermediação. Quem vende a Euro, quem vende a Mitro lá, a gente vende imóvel. O corretor está prestando um serviço, ele faz uma consultoria. Se ele faz uma consultoria, ele tem que saber se vender também. Isso aí. Então, desde do Ricardo Martins, desde a gente vê um movimento todo pela MyBroker também, em vários especialistas em lugares diferentes, das pessoas se vendendo. Vai ter o outdoor, mas vai ter outdoor com o corretor. Sim. Então, vai ter a imagem, vai ter a imagem do corretor. Por quê? A partir do momento que eu vendo aquela credibilidade... A venda do imóvel é muito mais fácil. Isso. Esse imóvel é bom. É bom. Quem está falando? Quem está falando é tal pessoa que ela realmente é especialista, eu tenho contato com ela e tal. Então muda muito de quem está falando. A partir do momento que tem esse posicionamento, que eu acho que a Academia de Vendas ajuda muito isso, os treinamentos ajudam muito isso, vocês estão virando referência. A pessoa ali, o corretor bem treinado, ele é referência de qualidade de informação. Ele é referência em prestar. Porque se o corretor é bom, ele não vai apresentar o produto ruim, porque ele está com medo de manchar até o nome dele. Então, a partir do momento que vira essa chave, beleza, eu não estou vendendo imóvel, eu estou vendendo o meu serviço. Meu serviço tem que ser bom, tanto da consultoria que eu vou fazer para a incorporadora, quanto para o cliente final, tudo. Vira essa chave e muita coisa tem que mudar. Que a partir do momento que a mudança é essa, beleza, agora eu tô me preparando como especialista, que é igual o advogado já é há mais tempo. Sim. O advogado, ele vende a autoridade dele, ele vende tudo, ele vai te cobrar um serviço, que é uma comissão da mesma forma que a imobiliária, ele vai te cobrar ali uma comissão muito baseado na qualidade do serviço que ele presta. E até um tempo atrás a gente não via isso com tanta evidência. Não, ele está ali só para vender o imóvel, para abrir o imóvel, para falar o tirador de pedido, é o que acompanha a visita. E hoje a gente está vendo esse movimento de não, agora ele é um especialista mesmo em algumas áreas, não tem especialista nisso, tem especialista naquilo. Sim. Mas é uma pessoa que ela tem uma autoridade muito bacana ali no meio. E o conhecimento e a segurança fideliza o cliente. Isso. Claro. A fidelização é igual o advogado de confiança da família. Exatamente. O corretor é igual. Né? Vou comprar um imóvel e vou falar com ele porque eu tenho confiança. O corretor da família. Isso. Eu trabalho bastante essa questão. Quando a gente família. fala, por exemplo, do imóvel na planta, da necessidade, tá vendo? Da gente explicar para o cliente que você vai estar com ele agora, mas eu vou estar com ele também lá na entrega das chaves. Não solta a mão. Então, eu não estou aqui como corretora, eu sou corretora. É diferente de você... tá ali porque tá ali quebrando um galho, porque eu tava sem emprego, ou porque eu acabei de trocar de profissão, mas eu vou ver qual que é. É diferente. E aí, quando você dá a informação pro cliente, olha, 6 meses antes de entregar o seu imóvel, você pode me ligar. Me liga 6 meses antes de entregar o imóvel, porque eu vou conversar com você, vou te orientar. O cliente não esquece disso. Exato. E a ideia, na verdade... E aí é um follow-up. Porque você tem um cliente por 3 anos e meio. 3 anos e meio. São poucos corretores que se atentam a isso. Sim. E aí é você formar uma carteira de imóveis, de clientes. Uma carteira de clientes. A gente conversa bastante isso aqui na nossa agência, dessa necessidade de você ter essa formação, essa carteira.
Dos clientes que estão com o imóvel que acabou, que você comprou, que você vendeu agora, e dos clientes que estão com o imóvel que estão querendo vender. Sim. E ele vai lembrar de você. Quando casa e quando divorcia. Na alegria, né? De qualquer forma. Mas assim, para ele ter essa segurança de que você vai vender o imóvel para ele, você vai vender o imóvel para ele se for necessário também. Vender para outra pessoa. A gente precisa trabalhar isso, esse relacionamento, esse vínculo, precisa criar vínculo. Não é fazer uma venda e depois ficar com medo de dar errado, né? Nossa. Sim. E não falar mais com o cliente. Nossa, é terrível isso. Igual a comissão. Será que esse cliente entendeu a questão do INCC? Ou na hora que ele descobrir como é que vai ser a correção, então, chegar a primeira parcela aqui com correção, o cara vai vir atrás de mim e tem muito corretor. É complicado, né? É. Mas eu recentemente aí, abri uma imobiliária que deve ter uns 120 corretores. De 80% a 90% das vendas dessa imobiliária é relacionamento, é carteira. Então, assim, tem a era do digital e etc., mas esses corretores em si, a imobiliária consegue se sustentar no médio alto padrão com um relacionamento. É cliente de carteira mesmo. Então, você faz um bom atendimento no período do lançamento. Beleza, vou ainda jogar como bonzinho aqui. O corretor foi naquela empolgação do lançamento, vendeu. Beleza, ele tem lá 3 anos e meio para entender como é que funciona o processo de financiamento, para entender como é que funciona a escrituração, registro, procuração, qualquer coisa do tipo. Se ele conseguir manter um bom relacionamento com esse cliente de proximidade, de falar de estágio da obra, de trocar ideia com o cliente, cara, se você conseguir... Eu vi alguma notícia que o Caio soltou, o incorporador soltou, que o INCC vai vir mais alto nos próximos meses. Entre em contato com o seu cliente, cara, sabe aquele balão lá, você tem a condição de pagamento dele, sabe aquele balão que vai vencer daqui tantos meses? Tenta antecipar ele, que o INCC vai vir um pouquinho mais alto, então você vai fazer um bom negócio. Solucionar problema, esse tipo de coisa. Sim. O corretor se fez necessário nessa negociação. E ele não vai ter o receio de ter que esperar a correção do INCC, esperar o financiamento, porque ele esqueceu de falar para o cliente que ele tem que guardar 4,5% do valor do negócio para ele gastar com escritura e registro lá no final. Demais, acontece demais. E o cliente, e agora? De onde eu vou tirar esse dinheiro? Totalmente sem informação. É complicado. Ele fica pego de surpresa, ele vai lembrar imediatamente do corretor. Certeza. Seja bom ou seja ruim. Ou porque a informação ele me alertou, seja tá boa tudo ou a certo. informação seja ruim, ele vai lembrar do corretor. Ou o cara não me avisou. Nesse Entendeu? caso, negativamente. Negativamente, Pois é. Exatamente. Ainda que pareça óbvio, mas assim, não é óbvio. Porque a informação, para você ver como é importante, por isso que essa questão das informações que você tem dado, talvez despretensiosamente, você começou a colocar e cresceu de uma forma tão gigante, é exatamente a questão do informativo que vem por trás. Ou depois, né? Que é a questão burocrática, a questão da economia. Por que eu preciso saber disso? Né? Eu não sei nem fazer esse cálculo. Na própria newsletter a gente coloca toda semana quanto que está o INCC, INCCM, INCCDI, qual que é a diferença, o que é isso, o que é aquilo. A gente ficou uns anos aí com a TR zerada e quando começou a cobrar o pessoal deu uma assustada, mas não era zero? Falou, não, a TR nunca foi zero, ela estava zerada. Então, esse tipo de informação, quando o corretor ele tá munido, e muita gente, eu já via, hoje até menos, mas já vi que eu tô falando, não, mas eu não tenho que ficar sabendo disso. Fala assim, cara, o especialista em investimento imobiliário é você. Então, por que eu falo muito que às vezes a gente toma banho do mercado financeiro? Porque o cara chega para perguntar do mercado financeiro pro agente autônomo lá, o cara senta com ele, mostra 1 milhão de gráfico, faz tudo, às vezes ele tá falando tudo abobrinha, mas tem tanta informação ali juntada, tem tanta coisa que ele se preparou para aquela conversa que tal. E às vezes chega alguma pessoa da mesma coisa do corretor, que a gente trabalha com ativo, muitas vezes que é um investimento muito maior do que o cara tem no mercado financeiro, então o cliente deposita a confiança muito maior no mercado imobiliário do que no financeiro. E na hora que chega para falar sobre esse tipo de coisa, e o corretor, muita gente não entende, muitos corretores, não, isso não é da minha alçada. Eu falei, claro que é. Quem tem que saber do mercado imobiliário como especialista é você. Porque é a referência para o cliente. Na hora que está a dúvida, o cliente
às vezes outra vai, mas no geral ele não vai na incorporadora para querer saber do mercado de forma geral. Ele vai no corretor porque ele enxerga ali como especialista. E a partir do momento que o corretor, em vez de se apresentar como especialista, nessa hora ele volta atrás, ele não é comigo aí. Aí vai. Então eu acho fundamental o corretor de hoje, além de ter um bom relacionamento, e ele se preparar, que é o que a academia de vendas faz muito bem, os treinamentos internos fazem muito bem, se preparar para dar esse respaldo técnico para o cliente também. E o corretor precisa querer, né? Com certeza. Exatamente. Porque hoje em dia, eu acho que muito influenciado pela Academia de Vendas da MyBroker, várias outras imobiliárias grandes, até menores também, estão nessa onda aí de treinamento, negócio motivacional e tal, mas meio que tô fazendo porque a MyBroker fez ali e tá tomando meus corretores. Tem muito disso. Precisa ter um propósito, precisa ter um porquê. Com certeza. Tem que ter um porquê. Sim. Né? Eu acho que o crescimento da MyBroker é muito fundamentado em cima de um porquê, de um propósito. E os corretores, eles se conectam muito com a nossa liderança porque eles vivenciaram todas as etapas. Né? A etapa do corretor, de serem corretores de imóveis, vivenciarem as dificuldades, vivenciarem a superação, né? Estabelecerem realmente um propósito de crescimento, de ousadia, de coragem. A liderança fala a mesma língua do corretor. Isso, a gente fala que é horizontal, né? Então aí. Todo mundo tem acesso ali, né? Então o corretor se identifica muito com isso. Isso é extremamente importante, porque aí o corretor, ele consegue se colocar na posição, não, então eu consigo, né? Não, então eu posso, né? Me tornar o Ronaldo, me tornar o Leandro, me tornar o corretor que está ali em primeiro lugar, né? Como que ele fez? A gente consegue ter essa humanização de chegar sem ter pudor ou vergonha de ser menosprezado, né? Ou de ser discriminado, enfim. Acho isso maravilhoso. Até tudo isso, juntando tudo isso que a gente está conversando aqui, né? A conversa seguiu por esse caminho. Você postou esses dias, cara, sobre atendimento humanizado, né? Aí falou de ChatGPT. Quer dizer, né? Você falou disso, mas é meio que tem seguido. A gente estava até conversando isso antes da gravação. ChatGPT, chatbot, dá um Google lá, o cara pode resolver muita coisa, mas como é que vocês enxergam? Claro que a gente falou muito disso, a parte do corretor ser necessário, todos esses detalhes, o ChatGPT não consegue responder, dependendo da minha pergunta, ele não vai conseguir me responder 100% das etapas de um Às vezes ele responde, mas ele não sabe perguntar. Então assim... Ele espera que o cliente tenha a pergunta, e muitas vezes o cliente não tem. Eu ainda tenho um parêntese sobre a questão da tecnologia, cara. Não sei se vocês lembram. Tinha era um jogo... Akinator? Não, era o... Caramba, Second Life. Sei. Era a mesma coisa do metaverso. Era igual, só era outro nome. Era a mesma coisa. As empresas indo pra lá e a galera comprando e vendendo. Pô, isso deve ter uns 10 anos, 15 anos pra mais... Aí beleza, aí o metaverso veio aí 2, 3 anos atrás. Esse é o futuro. Aí comprando, sei lá, incorporadoras comprando terrenos e rolando muita grana nesse metaverso aí. E hoje não tá lá essas coisas. Então beleza, posso estar queimando minha língua aqui e o negócio disparar amanhã de novo. Mas tem coisa que só dá pra resolver no tete a tete. Porque venda emoção. É isso, Goiânia é uma cidade... é emoção. Relativamente pequena, uma capital pequena, 2 milhões de habitantes, região metropolitana, mas você tem que sentar, você tem que tomar um café, pegar na mão, comer um pão de queijo aqui. Não tem jeito, você precisa... Exatamente. O ChatGPT não faz isso, o metaverso não faz isso. Tem temperatura, você sente. Sim. Então você realiza sonho. A gente não vende imóvel, a gente intermedia, né? É uma negociação, a gente trabalha na realização de sonhos. Como é que é? Intermediar negócios imobiliários bem-sucedidos. É a nossa missão. A missão realizar, né? Transformar a vida das pessoas através de negócios imobiliários bem-sucedidos. Transformar a vida das pessoas. Isso aí. Isso é emoção. Isso é eu poder contribuir com uma realização. Então, é você fazer parte da história de uma pessoa. Se você faz um trabalho bem feito, essa pessoa nunca mais vai te esquecer. Então, assim, eu lembro de eu tenho alguns clientes, eu tenho um cliente meu que esses tempos atrás a gente estava conversando, ele me chamou para ir lá na casa dele tomar um café, porque o filho dele, quando eu vendi, tinha 1 ano, 2 aninhos, e agora já estava grande, né, com 4 anos. E a gente conversando,
E ele ter falado para mim, Patrícia, você ajudou a realizar um sonho que nem eu sabia que eu podia realizar. Né? Você faz parte da minha história. Eu acho isso extremamente profundo. Olha a importância, né, do corretor de imóveis, se ele entender que isso é importante. Então, ele precisa se fazer necessário e ele precisa entender que ele é importante. Sim. Igual nessa negociação que você estava falando entre familiares, né, que, né, até então não tinha um intermediador e aí gerou uma questão da insegurança. O corretor ali naquela ponte, ele fazendo essa ponte, trazendo essa segurança e falando indiretamente para o cliente, confia em mim. Confia em mim, olha, é um bom negócio. Né? Então você vem com a questão documental, você vem com a questão jurídica, você aperta a mão, mas intrinsecamente você está falando isso, olha, confia em mim. Mas falando um pouco da parte ali do chat GPT, chatbots e tudo mais, eu vejo que tá todo mundo um pouco de saco cheio. Até quando eu postei isso, muita gente comentou, cara, eu não aguento mais a Vivo, a Oi, o povo me ligando. Nossa, e aquele negócio, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais entrar no aplicativo lá da Unimed, de não sei o quê, e ter 200 opções, você nunca chegar em lugar nenhum. Fazer um loop ali, um atendimento em loop. Né? Até chegar no atendimento. E às vezes eu quero falar com gente. Gente, eu quero falar com gente. Às vezes você não chega. Então, dos últimos anos pra cá, a gente foi tão massacrado com esse tipo de coisa, do pessoal das empresas ter entendido errado qual era a necessidade do cliente, que agora a gente está com uma oportunidade muito grande, a gente tem a ferramenta, aí eu falo um pouco do lado da incorporadora, a gente fica muito envolvido em processos, então a gente tem que estar tudo rodando, acaba que sobra pouco tempo para ser gente, pouco tempo para tomar o café com o cliente, pouco tempo para ouvir a imobiliária, então você fica tão imerso em tanto processo que você tem que fazer, só que a gente está tendo uma oportunidade da própria inteligência artificial, de outros programas, ERP, CVM, algumas coisas CRM, a gente conseguir automatizar isso tudo. E a partir do momento que a gente começa a automatizar, a gente pode focar no que é realmente importante, que é atender o cliente. Então, por exemplo, lá na empresa agora a gente tirou o chatbot, que eu falei, cara, eu não aguento, porque eu ficava bravo, eu como cliente de alguma coisa. Você entra lá, ninguém te atende. Você faz, eu falei, cara, vamos tirar isso aqui para testar. Aí a gente teve uma assembleia de condomínio agora, o cliente veio elogiar o nosso departamento de relacionamento com o cliente, né? Falou assim, nossa, gostei muito da empresa, ela é humana. Aí na hora que ele falou, cara, o que é humano? Porque eu sou engenheiro, eu sou totalmente cartesiano, eu sou número, eu nunca fui humano, eu nunca fiz terapia holística, eu nunca fiz nada de muita coisa. Então eu sempre fui muito cheio de processo, sempre fui muito certinho com rotina, sempre o cara, com a pessoa tá me falando que a empresa é muito humana, como assim? Aí a gente começa a entender, fala, cara, toda vez que alguém manda um WhatsApp, toda vez que alguém liga, ela fala com uma pessoa. Então a partir do momento que tem isso, você atende o cliente no momento que ele tá bravo pela primeira vez, você já quebra uma barreira dele. Opa, peraí que tem gente, eu não posso falar grosso porque eu tô falando com pessoa. Agora, a partir do momento que você massacra o cliente, você não vai falar com ninguém, aquela raiva dele vai aumentando. Então, quando ele chega para falar com a pessoa, ele já tá tão possesso que ele não quer ouvir o que você vai falar. Sim. Então, eu acho que a gente tá tendo uma oportunidade muito grande agora de beleza. Já que várias coisas vão ser automatizadas, a gente vai conseguir automatizar vários processos, por que não dar mais atenção para isso? Por que não chamar o cliente um pouco mais para o café, que é o que as imobiliárias fazem muito bem, os bons corretores, né? Por que não das incorporadoras também a gente ter um espaço, ter uma abertura maior como gente? Beleza, essa função ninguém quer passar para a máquina, ninguém quer, eu falo do lado do cliente, ninguém quer ser atendido por máquina. Se ninguém quer, agora a parte do planejamento de obra, a parte do planejamento do processo de venda, de rodar o contrato, de fazer... várias partes a gente consegue automatizar. E isso ninguém quer que fique com a pessoa. Ninguém está nem preocupado se é uma pessoa ou se é uma máquina fazendo. Agora, na hora do tete a tete, a gente pode se dar um pouco mais a esse luxo daqui para frente. Então, eu acho que a tecnologia está vindo para abrir muito olhar nisso. Então, eu vejo que as empresas que se abrem para ser um pouco mais humanas, que no sentido de ter gente, porque é muito legal quando você negocia com a pessoa, você vende imóvel, então ela sabe que tem uma pessoa ali por trás. Quando ela entende, ela vê valor naquilo também. Então a gente começa a ter um pouco mais valor. Eu falo muito a gente vê ali numa dimensão maior, lógico um pouco já fora da nossa realidade ali do Elon Musk. Quando ele entra no Twitter, todo mundo sabe que tem uma personalidade ali por trás, alguma coisa de gente ali por trás. Porque até então ninguém nem sabia quem estava no Twitter, se aquilo lá era automático, se o algoritmo fazia o quê. Agora não, agora tá claro o que é a pessoa. Se eu gosto ou não dela, é outra coisa. Então as pessoas vão procurar
mais empresas com que elas tenham identificação. Isso vai ser muito bacana. Às vezes o cliente ele não vai ter tanta identificação com a agência. Então, ou ela vai para outra agência, ou ela vai para imobiliária, a mesma coisa com a incorporadora. Essa incorporadora, eu falo lá muito na nossa, que a gente faz muito casos sobrados, a gente sempre, todo o material nosso, tudo a gente coloca pet. Fala assim, cara, o pessoal tá saindo de apartamento, muitas vezes é por causa de pet. Vamos botar pet em tudo. Então, todo o negócio é pet, é cachorro e tal. A gente sempre fala do cachorro como um membro da família e tal. Se aquela pessoa tiver identificação com isso que a gente acredita, ela vai comprar da gente. Claro. Então, esse lado de entender, de ser um pouco mais humano, eu acho que vai ter muita diferença nisso aí que a gente está falando da empresa mais humanizada. É igual a questão da sustentabilidade, né? A sustentabilidade é uma linguagem que atrai muitas pessoas. Parece que não, mas atrai. Atrai muito. Eu lembro dos primeiros produtos da Euro, né? O Euroville, quando lançou, aí tinha a questão da água filtrada. Água filtrada, isso aí. Ninguém nunca fez isso. O condomínio inteiro, a água da pia sai água filtrada. Meu Deus, será uma revolução. Né? A preocupação dessa questão sustentável, isso atraiu muitos clientes, né? Ou a questão do tijolo, ou, né? O Terrazas teve um tijolo. O tijolo que era térmico, né? Ele era, eu não lembro a composição dele, eu não lembro. E assim, a incidência do sol nele não atravessava a temperatura. Então, olha a preocupação. E o cliente, quando você tem essa informação além do óbvio, né, o cliente se atenta para isso. Hoje já tem, né, já tem produtos que se preocupam com a questão da energia solar, né, de você ter... Ai, perdão. Ai, gente. Pode ir. Tem nada, né? Ai, Jesus. Da gente ter essa... É venda. São os recadinhos que eu... Amém. São os recadinhos que eu dou pra mim mesmo, sabe? Toma água. Tipo isso. Então, essa questão de sair do óbvio, né? De ter a sensibilidade de falar algumas coisas importantes. A vaga elétrica, são tendências que fazem sentido. Começa a fazer sentido pras famílias, né? Sim, e é engraçado que o ser humano criou uma inteligência artificial pra imitar o ser humano no atendimento. Tipo. Então acaba que a gente pode pegar da parte do incorporador, até da imobiliária também, acho que pode pegar uma onda de tecnologia, de inteligência artificial e etc. Mas usar ela como oportunidade para eu humanizar de verdade o meu atendimento com o cliente. Aí entram outros desafios, num ponto de vista de quem é o colaborador que vai fazer isso dentro da empresa? O cara está capacitado? Será que ele é bem remunerado para isso? O meu cliente, que às vezes é um cara que quer a resposta na hora. Essa pessoa que está por conta de responder, ela tem outras demandas? Enio, dá um... Tá, enfim, o colaborador do relacionamento com o cliente. Ele tem outras demandas? Então, se ele tem outras demandas internas, que a gente se preocupa lá com SGQ, vai ter auditoria, e será que está respondendo no prazo, não sei o quê, vai atrapalhar nesse atendimento humanizado? Aí isso vai entrar em quê? Vou ter que contratar um novo colaborador? Vai aumentar a minha despesa? Não enxergo como aumentar a despesa, enxergo como investimento mesmo, né? Mas, às vezes, o superintendente financeiro não enxerga como um investimento. Então, enfim, a gente tem essa balança que aí ia entrar no outro assunto aqui. A humanização desse atendimento ou a modernização dos atendimentos no geral. A gente sempre tem que achar esse equilíbrio. Até onde um cliente de alto padrão é influenciado nisso, né? A gente está com um exemplo hoje de manhã, nosso superintendente financeiro, junto com a colaboradora do comercial, sentaram com o cliente, que ela é procuradora do estado, ela tem alguns imóveis com a gente e quer comprar mais 2. Maravilha. E no contato com o corretor escorregou demais. Que ela fazia pergunta simples: olha, tô comprando à vista, a minuta de vocês é padrão, tem como mudar? O cara, em vez de chamar a Sara, me chamar, sei lá, querer tirar dúvidas sobre o contrato, o cara, não, o contrato é assim mesmo, assina que não dá nada. Meu amigo, ela é uma procuradora do Estado. Meu Deus. E a mulher é mais gente boa do mundo. A mulher é tranquila. Graças a Deus, né? Se fosse outro, tinha empinado a carroça. Não, assim, é porque ela quer comprar. Ela quer comprar. Então, entrei em contato, a gente se reuniu. Peraí, vou chamar o responsável pelo nosso superintendente financeiro, é responsável pelo jurídico.
senta aqui na mesa, vamos ver o que a senhora entende que é correto, que não é, a gente altera o contrato, tá tudo certo. Se não fosse essa humanização de uma pessoa que tem instrução, ela tem toda a tecnologia disponível, se não fosse esse contato, sentar na mesa, o negócio não tinha saído. Né? Que às vezes o corretor mal preparado, eu nem sei se é mal preparado, porque não faz sentido nenhum, porque ele também tem informação. Ele poderia ter informação, tem acesso, tem contato, tem tudo, e simplesmente não quis evoluir. Enfim, e vai ganhar comissão. Eu dei um treinamento essas 2 semanas, uma semana atrás, sobre negociação e fechamento. Uma das coisas que a gente precisa levar para si a respeito da negociação é que a gente precisa se colocar como flexível. Uhum. O negócio não é meu, o negócio é do cliente. Eu não omito opinião. Porque a partir do momento que eu recebo uma proposta, eu como corretora de imóveis, eu recebo uma proposta, o meu papel, a minha obrigação é apresentar para o vendedor do imóvel, no caso a incorporadora. Ela vai analisar, eu não vou analisar. Eu não vou falar, não faço. Não, a incorporadora não vai fazer. Eu não posso me colocar nesse papel enrijecido de que não tem como fazer de outra forma. Isso é algo que a gente precisa trabalhar muito, porque às vezes a dificuldade, a impossibilidade, quem coloca é o próprio corretor. Sim. Talvez por uma insegurança ou uma maneira, né, uma postura dele mesmo de ser rígido, né, acaba impedindo o negócio de avançar. Né? Então, a negociação ela é feita por 2 partes. E eu sou uma ponte. Eu sou só uma ponte neutra. Né? O meu papel é ouvir as 2 partes e ajustar de forma que fique bom para as 2 partes. Então, eu levo para cá, eu ouço aqui, eu levo para cá, eu ouço aqui, eu ajusto. A gente vai pensando em outras possibilidades. E se a gente fizer assim? E se a gente pensar dessa forma? Eu vou lá para a incorporadora. E se a gente fizer assim? O que é possível fazer diferente disso aqui? São as perguntas. São as perguntas que ninguém vai responder, né? O chat ele te dá a resposta, mas quem faz a pergunta sou eu. Eu, corretor de imóveis. Eu é que preciso fazer a pergunta. Então, um corretor que não faz pergunta, ele não vai negociar. Ele não vai chegar nessa parte. A gente já viu situações aqui. Teve uma época que as incorporadoras estavam pegando muita permuta. Então, hoje, a Euro não pega permuta. Beleza. Só que aí, o corretor fica com isso tão fixado na cabeça, que assim, se não pegar permuta, meu cliente não compra. Tá, chama ele aí, cara, vamos conversar e tal. Aí, depois de muita insistência, isso não aconteceu uma vez, não aconteceu umas 50. O cara chega aqui, olha, o produto tá em construção, você tem um prazo assim, assim, assado, vamos desenhar uma condição de pagamento, cara? Você tem o seu imóvel? Tem. Você precisa dele? Não. Você pode revender, aí pensa nas possibilidades. Se você quiser vender mais rápido, você vai ter que abaixar o preço. Se você quiser um preço mais justo, você pode esperar. Mas você tem um plano B? Você conseguiria financiar? Pô, eu consigo. Então, beleza. Vamos fazer análise de crédito, como se você fosse financiar. Se você conseguir vender antes, você amortiza o saldo devedor. Esse tipo de orientação, a tecnologia não consegue repassar. Só que também tem muito corretor que não consegue pensar por esse lado e compra a ideia só de um lado, ao ponto de falar para o cliente, nossa, aquela incorporadora é burocrática demais, vamos comprar outra coisa. Cara, 3 minutos de conversa resolve o problema. Não apresenta a solução. E não apresenta a solução. É a rigidez, né? É a rigidez, é você se colocar como uma régua dura, né? E na verdade, negociação exige que nós sejamos flexíveis. Sim. Né? Principalmente o corretor. O corretor ele tem que ser flexível porque a negociação ela é bilateral. Ela é para as 2 partes. O bolso não é meu. Sim. O dinheiro não é meu. Então, eu negocio. Isso e aí é onde a gente precisa trabalhar o desenvolvimento de habilidades. Sim. E aí a inteligência emocional, ela é extremamente necessária nesse momento. Porque o corretor muitas vezes não tem. E a ansiedade dele atrapalha totalmente o negócio. Até nas reuniões de... Desculpa, você ia falar alguma coisa? Não. Nas reuniões que nós temos de gestores na empresa, de vez em quando a gente joga uma polêmica na mesa lá, porque não tem jeito. O comercial pensa de uma forma, o financeiro pensa de outra, a contabilidade de outra, a engenharia de outra. Mas, em resumo, sem cliente, nada disso aqui existiria.
Então, não que você tenha que bajular o seu cliente, você tem que, no mínimo, entregar o que você está prometendo, da forma mais cordial, na hora de passar, até na hora de passar uma notícia ruim, sei lá, o INCC veio muito alto. E o cara vai entrar em contato, meu Deus do céu, minha parcela que era 5 mil foi para 5.500 de uma vez, o que aconteceu? Né? Exagerei, claro. Mas quem está lá atendendo da parte do financeiro, de qualquer outro departamento, tem que entender que o ponto de vista do cliente é o entender para atender. Entender para atender. E você não precisa descarregar o caminhão. Meu amigo, é o INCC e é isso aí, tchau. A pessoa... Tá no seu contrato, né? Tá no seu contrato, é só ler o seu contrato. Tá errado a pessoa que respondeu isso? Não tá, né? Mas não tem forma. necessidade. Então, juntando o que a gente tem falado aqui sobre a humanização do atendimento, a proximidade, pegar uma evolução da Euro em si. Lançou o Euroville, a gente só foi evoluindo os produtos. Euroville, 2, 3 quartos, 60 e poucos metros, 70 e poucos metros. Foi pro Terrazas de 105 metros. Foi pro Geniale 128. Foi pro Eurohouse, 150 metros. Aí veio o Europark, 105, 117, 139, 163. Do Ibirapuera pro Tijuca, que já foi um pulo aí de 139 para de 105 para 139, 163. O perfil do cliente mudou. Outro universo. Subiu. Uhum. Outro planeta, a conversa é outra. É um cara que vai sentar na mesa, vai chegar aqui, quanto que é? Tanto, eu pago assim, assim, assado. Tô com pressa, aí você vê aí. Tchau. É um cliente que ele tem consciência a respeito do dinheiro. Sim. Ele tem consciência a respeito do dinheiro. Ele tem recursos para ele se informar, quer dizer, ele vai mandar o contrato para um advogado. Exatamente. Ele tem uma exigência maior, né? Ele exige que você saiba mais. Então, ele vai te perguntar, ele não vai te perguntar sobre quantos metros quadrados tem o quarto. Pode até ser que seja um cliente analítico, engenheiro, um arquiteto, alguma coisa que possa te perguntar esse dado. Mas ele vai querer saber por trás disso aí. Quem é a incorporadora? Quantos anos ela tem? Quais são os produtos que ela já entregou? Ela já atrasou alguma obra? Ou ele vai procurar saber, né, o material, né? O que é o alto padrão aqui? Que tipo de material que é esse aqui? Que pedra que é essa aqui? Ou então a concepção do projeto. Quem é o arquiteto? Então ele tem uma exigência maior por trás do produto, por trás só da compra. Então o corretor precisa estar mais preparado. Ele precisa entender para conversar com esse cliente, porque esse cliente ele sabe a respeito de investimento. Sim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para conversar com ele a respeito do dinheiro, a respeito do direito dele. Então a gente precisa estar munido de informação a respeito do direito imobiliário, a gente precisa saber sobre o direito imobiliário. A gente precisa saber sobre a questão da engenharia. Tem jeito, o corretor vai precisar saber mais. Ele vai precisar se aprofundar mais. Mas esse é o valor da consultoria, né? Esse é o valor da consultoria. É o que ele está recebendo para aquilo. Eu estou recebendo porque eu estou mostrando imóvel. Não, você está recebendo pela consultoria. Aí quando a gente vê, eu vejo muito comum ali, o advogado cobra 20% da causa, geralmente. Uns cobram mais, outros menos, dependendo. Raramente alguém negocia a comissão com o advogado. Raramente. Por quê? Falou, cara, se ele resolver meu problema, beleza. Tá resolvido. Os 20% tá ok. Aí agora a gente vê, muita gente fica contrariada. Cara, eu tô pagando 5, 6% de comissão e o que aquele cara fez e tal. Porque eu acho que falta uma falha, né? Também. Uma percepção de valor, muitas vezes. Sim. A partir do momento que você falou de investimento, cara, o cara me falou que ele tava querendo saber se é um bom investimento. Por que você não chega lá com a planilha comparando com o CDI, comparando com o Ibov, comparando com, sei lá, até com... Aí o corretor vai e me fala mal da Bolsa de Valores. Aí o cara é investidor da Bolsa de Valores. O cara vive disso. Nossa senhora. Aí demais, Aí ele, para tentar se exaltar, né, tentar falar alguma coisinha, essa questão da questão do valor. Então, mostrar a percepção de valor. Eu entrei nessa jornada, o cliente ele estava na dúvida se era um bom investimento ou se era seguro, se tinha patrimônio de afetação, se tinha isso, tinha aquilo. E eu trouxe um pouco mais de clareza na jornada dele e ele viu o valor. Então, aquela comissão ali, o cliente pagou, cara, o valor que eu vi nessa jornada aqui, para mim ficou bom, que é a mesma sensação de um advogado quando ele resolve o problema. Sim. Essa é a questão do patrimônio de afetação. Tanto que isso é importante para a gente conversar com um cliente que está
querendo comprar um imóvel na planta. Que comprou o imóvel se da você Encol não lá traz atrás, essa informação, ele chega assim, mas Vai. e a Encol? Se não... Não adianta. Então, tá vendo a necessidade da gente Ou ter seja, mais eu tô comprando informações? Um imóvel da Euro, mas por que no contrato tá escrito SPS, setor não sei o quê? Aí você, cara, sociedade com propósito específico. Você lembra da história da Encol? Aí você vai contar a história. Ah, não, entendi. Então, beleza. Então, tem muito corretor que nasceu depois, né? Muitos jovens, né, que nasceram depois da Encol, nunca ouviu falar, ou então já ouviu falar no curso lá de TTI, até fala sobre o patrimônio de afetação, tá, mas, né, ninguém dá muita importância, da necessidade da gente procurar saber isso, né? E essa questão da consultoria, isso é muito fino, né? O consultor, ele é pago para dar opinião. Aí, eu falo isso para os meus corretores. Olha, deixa eu te falar. Você tem que ser tão bom a ponto de ser um consultor de imóveis. O consultor de imóveis é você ter a capacidade, a autoridade de dar opinião sobre o negócio que o cliente está fazendo. É muita responsabilidade. Demais. É muita responsabilidade o corretor falar assim, olha, não, eu não acho que você deve fazer isso, eu acho que você deve fazer isso. Porque o cara não vai esquecer de você nunca mais. Nunca mais. Ué, né? Vou pegar um exemplo. Eu não vou cobrar, os incorporadores podem fazer aí, a gente não vai cobrar não, tá? Mas pode atribuir o crédito a Euro, não tem problema. Pode usar lá na sua empresa. No final do ano passado, a gente lançou o Eurotowers. E foi um sucesso, assim, que graças a Deus, graças ao trabalho feito pela empresa, foi um sucesso, né? A gente não tem sócio, não tem permutante, nem nada, então é um produto muito grande que foi um marco para a Euro, né? Em quantidade de unidades, em VGV, em valor do metro quadrado vendido e por aí vai. E aí, a gente lançou o produto sem maquete, esse stand estava em reforma, não tinha nem comunicação direito no stand, tinha material gráfico e tal, e o cara comprando uma sala comercial aí de quase R$11 mil o metro. Sem ver. Só com book. E mesmo dentro do stand. Foi. Né? No dia do lançamento, passaram por volta de 1.300 pessoas no stand, e a fila de contratos gigantesca lá, 1 mês para rodar todos os contratos, e beleza, um problema bom. Aí o que a gente fez em... aquela reunião que a gente chamou os moradores, o Euro Convida, os compradores. Deve ter 1 mês atrás, em decorrer de março, abril, a gente fez o seguinte, vamos chamar todos esses clientes, agradecer eles, mas relembrar o que ele comprou. Porque eu tenho certeza que muita gente não sabe o que comprou. Aí agora o stand tá bonitão. Sim. Aí o que a gente fez? Nosso relacionamento com o cliente, entrou em contato. Mona, um abraço pra você, tá de férias. Eu sou a Mona, relacionamento com um cliente da Euro. Queria te convidar pro dia tal, pra você relembrar o produto que você comprou. Pode levar aí tem a estratégia comercial, né? Pode levar um amigo, um conhecido, um parente. Mas é um momento de celebração. A gente vai te dar um brindezinho lá, mas a gente quer muito que você se recorde do produto que você comprou. Muito legal. Beleza. Foi uma super estratégia. A adesão foi monstruosa. Monstruosa, né? A gente recebeu quantas pessoas aqui? Você lembra? O número não, mas foi muitas pessoas que trouxeram novas pessoas também, se empolgaram porque viram realmente o negócio e saíram muito satisfeitos. Então, com isso, virou muita venda. Aí a questão do corretor, aí como é que a gente envolveu? Como é que a gente tem um contato de todos os clientes? Entramos em contato via WhatsApp, e-mail e telefone. Muitos confirmaram. E como é que a gente vai chamar o corretor do cara? É bom que o corretor vai estar ali, se tiver oportunidade ele faz outro negócio e bola pra frente. A gente falou pro cliente, olha, só que você só vai se você pegar o seu convite que está com o seu corretor. Como era mais fácil falar com o cliente, a gente começou a receber uma enxurrada de ligação de corretor desesperado. Alguém da Euro ligou pro meu cliente, como é que é esse negócio de convite aí, de evento? Aí a gente explicou pro cara. Não, assim, assado, e assim, ele vai levar um convidado, ele já confirmou, ele vai tal dia, tal hora, e pode ir lá, passa aqui no stand e pega um cartãozinho que é o convite dele. Então, assim, encheu de corretor, encheu de cliente. Não consigo falar em números a quantidade de vendas, mas a quantidade de upgrades, na verdade, que nós tivemos, mas foram muitos. Inclusive a nossa agência também entrou nessa, eles já tinham 2 salas e os caras estão negociando mais uma, porque no dia desse evento foi legal. O cliente, que inclusive fez a maior aquisição nossa aqui, que comprou uma laje de 8 milhões e porrada, o cara ficava cutucando o corretor. Eu ficava apresentando, olha, só queria relembrar para vocês, jogo rápido, a região, desenvolvimento,
condomínios horizontais, novo centro administrativo. Aí o cara ficava cutucando o corretor. Nossa, eu fiz um bom negócio, hein? E tipo assim, é um imóvel de 50 que ele tem em Goiânia. Um cara, muita grana. Mas ele, sorriso de orelha a orelha. Então isso é legal. Juntando tudo que a gente tá falando aqui. Humanizar o atendimento, aproximação da incorporadora com o cliente, que eu acho que isso aí falta demais, né? No geral mesmo. É verdade. Muito Fazemos marketing. meia-culpa aqui. Fazemos meia-culpa totalmente, cara. Da parte do corretor, às vezes, de manter o mínimo de relacionamento com o cliente que ele acabou de fechar a venda. Né? O cara tá perdidão lá, focado naquele monte de lançamento e meeting, não sei o quê. Cara, e o seu cliente de carteira que você vendeu o mês passado, o mês atrasado? Você mandou um oi pro cara, como é que ele tá? Você sabe o tipo de produto que ele comprou? O cliente se sente importante. Totalmente. Ele se sente importante e, assim, é legal porque aí ele vai ter a curiosidade de perguntar pro corretor quanto que tá valendo o flat que eu comprei? Exatamente. Quanto que tá valendo a sala que eu comprei? No dia né? foi isso. Com certeza, lógico. Feedbacks das pessoas que se sentiram e aí a pessoa fica, e a pessoa fica, quanto tá valendo hoje? Exatamente, ela se sente importante, ela se sente valorizada e fica, né, na memória ele vai querer de fato indicar. Indicar o bom trabalho do corretor, indicar a incorporadora pelo trabalho de preocupação de ter o cliente mais próximo. Não é? É igual a escola, a gente que é mãe, né? Quando a gente tem um filho na escola, quando a escola faz questão de ter a família, chamar a mãe, ouvir o pai, né? Ter ali, a gente valoriza. Né? Porque, tá valorizando uma coisa importante aqui pra mim, né? Minha família. Sim. E aí a incorporadora trouxe essa visão muito legal, por sinal, uma estratégia humanizada, diferente, né, das outras que acabam trazendo, na verdade, assim, o cliente só para comprar. Né? Isso aí. Na hora, né, ali depois, 6 meses depois, 1 ano depois, não tem o contato humano com o cliente, só o boleto, né? E o bom é que eles ficaram impressionados com a valorização. É verdade. E assim, foi um negócio que é até engraçado, tô pensando nisso agora. A gente falou pouco de produto. E a gente falou muito de localização, que inclusive foi meio que uma virada de chave também para os treinamentos com os corretores que a gente tem dado. Para relembrar do cliente que, assim, a gente fala isso no treinamento. Metro quadrado, cara para sala comercial ou para um residencial. É muito questão de gosto ou de necessidade. Um cliente tem um escritório de advocacia, ele tem 30 metros, ele precisa de 40. Beleza. Quem sabe disso é o cliente, né? O apartamento de 3 suítes, ele precisa de uma sala maior, uma sala menor, um quarto maior, um quarto menor, 3 vagas, 4 vagas. Beleza, esse detalhe aí é o cliente que vai saber. Mas imóvel é a frasezinha batida lá. Quem compra terra não erra. Cara, vai vir crise, vai vir um ciclo do não sei o quê. Beleza, quem compra terra não erra. Espera que vai dar certo. Então, a gente se viu falando muito de região. E quanto mais a gente falava de região, mais o cliente sentia firmeza e confiança na mensagem que a gente estava transmitindo. É real. Porque se eu entrar em detalhe, olha só que sala legal, olha essa bancada, nossa, olha, o prédio tem elevador de alta velocidade. Né? Fica muito mais do mesmo. Igual, vagas rotativas. Beleza, todo prédio comercial tem elevador, tem vaga rotativa, tem mall. Enfim, a gente tem uns diferenciais legais no produto, mas na hora que fala de localização, desenvolvimento da região, olha como era em 2002, 2003, 2004... Tá, não vamos longe não, pega de 2015 pra cá. Caralho, é verdade. Novo centro administrativo, Assembleia Legislativa, Fórum, o próprio Fórum tá expandindo. E por aí vai. Isso aí foi o grande tchan do negócio. Somando também que é o único terreno verticalizável, né, da BR pra cá. Então isso fez muita diferença pros compradores também, que entenderam isso. Eu falo bastante pros clientes essa questão, a maior curva de crescimento que tem atualmente. Porque cada vez que um órgão público inaugurar, a valorização dispara. Por causa da questão demanda. Sim. Demanda e oferta. Vai diminuir cada vez mais a oferta e vai aumentar cada vez mais a demanda. Porque o número de pessoas em cada órgão público que trabalha a média de 5 mil, 8 mil funcionários, sei lá quantos funcionários cada órgão público tem, que vai vir para cá, é fato. Não tem jeito. Sim. Não tem jeito, já é estabelecido. Então, é a maior curva de crescimento de um imóvel que eu imagino hoje a longo prazo. Sim. A longo prazo. Os próximos, 10 anos?
questão de órgão público vai vir, vamos colocar 5, 7 anos, 8 anos. Tem uma Por aí, frasezinha né? que acaba que... No meu ponto de vista, ainda ela tá batida porque eu falo ela demais. Mas eu sei que não tá. Qual que é a frase? Fala, sabe? Goiânia cresce. Pra todo lado, mas crescimento de alto padrão é aqui. Não tem jeito. Crescimento, não de alto padrão, mas consolidado. Qualquer região que você sai pra Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Trindade e tal, tem lá um condomínio novo, um loteamento, por aí vai, normal. Só que, independente de cenário econômico, político, crise ou não crise, mercado lançando muito, lançando pouco, essa região, Um vetor de crescimento nossa, lá do sul, né? ela tem uma pegada diferente, Uhum. não tem jeito. Aí tem as referências, querendo ou não. O principal shopping do estado tá aqui do lado. O condomínio que é referência no Brasil, e até onde eu sei, é o mais bem localizado do Brasil inteiro, né? O Alphaville. Você vai pegar o Alphaville lá no interior de São Paulo, ninguém mora em Santana do Parnaíba, ninguém mora em Barueri, ele mora no Alphaville. Até tava, Exatamente. eu tava vendo hoje nas principais capitais, principalmente São Paulo, as cidades grandes, a preferência do alto padrão é por apartamento. Eu vi isso aí que você É postou. verdade, eu vi. Aí você vai olhar lá, até o Fábio lá que fez a pesquisa tava falando o porquê. Da Brain? Porque, Sim. Por quê? Ele falou, mas por quê que nessa cidade, São Paulo tudo? Porque casa é longe? Então o que eu tô falando? Os condomínios são afastados. Então isso aqui é um mérito muito grande do Lousa, né? De Exatamente. ter feito isso aqui, mas o alto padrão, de forma geral, ele acaba indo mais pro lado do apartamento por a questão das conveniências, da comunidade. Beleza, eu quero uma casa, eu quero morar assim, mas eu não quero morar longe. Sim. Então aqui, o cara que vai trabalhar aqui pode morar perto do trabalho, o prédio dele vai ser perto da casa, da prefeitura, do shopping. Entrada e saída da cidade, né? Entrada e Sim, saída entrada e da saída da cidade. Então eu acho que aqui falando de Brasil, é uma relação um pouco atípica. Atípica. É Uma cidade nova também, né, cara? Ainda tem muito terreno bem localizado e tal. Não, e muita gente vem de fora, né? Vem de Brasília, vem de São Paulo, vem do Rio, vem de outras capitais, outras cidades. E aí, aqui não é longe. Não. A relação distância é bem diferente. Você até falou do preço do metro quadrado, cara, o Brasil inteiro, todo lugar que eu vou, igual tinha uma vez que eu estive em São Paulo, eu fui na cidade de Matarazzo, todo lugar que você vai, todo mundo fica impressionado com o metro quadrado aqui, o tanto Daqui que é barato. Matarazzo também gente. é outro... Mas você vai em comercial, Sim. fui lá no Parque Global também, que é outra coisa cara. Vocês vão vendo os lançamentos novos das cidades pelo Brasil, das capitais, é muito acima do de Goiânia. Então o que eu falo para todo mundo, a Goiânia vai valorizar muito, cara, é só olhar o metro quadrado aqui. A gente está virando um centro de serviço médico igual São Paulo. A gente tem Einstein, a gente tem tudo. A gente está virando um centro de ensino, a gente está virando um centro de negócio. E a partir do momento que é muito destoante, o preço do custo de vida, o preço do imóvel, isso aqui é uma baita oportunidade de investimento. Então quem está comprando hoje ainda está comprando com o preço descontado. Acho que nos últimos 3 anos, Goiânia ali ficou entre as 3, 4 cidades com maior valorização percentual do imóvel. Por quê? Porque está muito barato. Então o pessoal tem dificuldade de entender isso. Aí a gente ainda tem um novo dificultador aqui, que é o plano diretor, que diminuiu o potencial construtivo, que vai fazer ficar mais caro ainda. Então, até na ponta, tem que se falar um pouco mais disso. Falou, mas por que não? O imóvel está caro demais. Antigamente eu pagava tanto. Falou, mas vamos entender o porquê que está caro. O preço da construção, tanto que subiu. O preço dos terrenos, o tanto subiu. Essa comodidade que existe hoje, talvez no futuro não vai ser tão possível. Assim, a gente tem que substituir a palavra caro por valorização, Exatamente. né? Tá caro, deixa eu entender o seu caro. Da onde é que vem o caro? Né? O que é que você está se baseando esse caro? Vamos conversar? Vamos compreender, porque às vezes é só uma repetição, né? O tá caro é repetição, pura repetição. Eu acho que tá caro. Tá caro perto do quê? Do quê? Já viu o que você está comparando, né? Igual a gente vai um pouco mais longe lá, você compara São Paulo, que é junto com o Balneário, Rio, Zona Sul do Rio, os mais caros do Brasil. Aí você compara com Hong Kong, com Mônaco, com Inglaterra ali, cara, é muito barato. Até nessas cidades. Você pode comparar, na então, hora que você começa a enxergar, falar, mas o cara que compra em Londres não compra em Balneário Camboriú ou em São Paulo. Falo, depende. O mercado tá sendo cada vez mais, digamos, mais global. A gente tem o agro aqui no Brasil, que é uma coisa de outro mundo. Maior produtor de soja, maior produtor de tudo. Por que esse cara não compraria aqui? Por que não é uma opção de investimento global também? Então a gente começa a entender, igual o Goiânia está virando uma opção de investimento nacional, muita gente de São Paulo, Brasília e outras cidades vindo. A gente tem algumas cidades do Brasil já virando global.
Então essa é uma tendência que quando a gente olha para o futuro, é valorização, meu amigo. Hoje a gente está saindo de um polo regional e virando um polo nacional. E daqui a um tempo, como é que isso vai virar? E a América Latina sendo integrada, como é que Goiânia vai estar no meio disso tudo? Que é o que está acontecendo com São Paulo, que é o que está acontecendo com Balneário Camboriú, que eles vendem uma visão macro, muito pra... né? Você começa a enxergar o futuro de uma forma diferente. Lá, não, eu vou vender pro mesmo vizinho. Fala, cara, não sei, calma aí. Não vai ficar nesse preço porque quem compra não quer pagar. Se você apresenta 11 mil metros quadrados, 12 mil metros quadrados para uma pessoa que comprou imóvel comercial recentemente em São Paulo, o cara vai falar, mas é de graça isso aqui que você está me oferecendo. Exatamente. Você está me oferecendo a preço de custo. Você obra a preço de custo? O que é isso aqui? Cooperativo? É cooperativo? Porque não tem condição esse preço que você está me oferecendo. Então a gente tem que ter um pouco mais dessa visão, um pouco mais global. Precisa, para entender que o nosso mercado ele está abrindo. A gente está saindo daquele mercado pequeno demais que era antigamente. Cada vez mais a gente vai aumentar isso. A gente precisa levar o cliente a abrir a mentalidade dele também, né? Porque ninguém que é empresário ou empreendedor, por exemplo, ele não tem a mentalidade de permanecer da mesma forma no passar dos anos. É lógico que todo empreendedor, ele almeja lucro, crescimento, né? Reconhecimento, enfim. E aí a visão da questão do imóvel tem que ser estático. Mas não existe esse estático, né? Tudo é dinâmico, tudo vai movimentar para melhorar. O que é melhorar? O que justifica, né, essa valorização? É o progresso, é o crescimento, né? A tecnologia, é o que está agregando isso aí. Oficialmente deve começar essa globalização do mercado regional de Goiânia, através da ADEME? Através da incorporadora de forma individual? A gente ainda está numa fase anterior, que é a nacionalização. Sim. Antigamente só goiano comprava imóvel em Goiânia. Não é mais assim. É verdade. Isso. Agora a gente está vendendo imóvel pro Brasil. Sim. Tava vendo ali, parece que o Aldeia do Vale mesmo virou o reduto, estava falando dos influencers. Sim. Os influencers do Brasil inteiro estão morando na aldeia. Aí você vai ver lá a Virgínia, o Paulo Cuenca, um monte de gente, tudo. Então você tá vendo, cara, o pessoal tá enxergando Goiânia de uma forma diferente. Ali eu faço negócio, ali eu tenho a mesma conveniência de São Paulo, mas é uma cidade mais tranquila, que eu tenho menos trânsito, que eu tenho outros benefícios. Então a gente está nessa transição do mercado regional para o nacional. Sim. O próximo passo, que é o que está acontecendo em outras cidades, é talvez da globalização. Como que isso vai vir? Aí a gente tem algumas formas. Fala-se muito da questão dos cassinos e tudo mais. Se liberar algumas cidades para fazer, Caldas Novas vai ser uma das primeiras do Brasil. Gente, se liberar Las Vegas, com água quente. Se liberar o cassino no Brasil e vir para Caldas Novas, por que não Caldas Novas não virar uma Las Vegas? Las Vegas é no meio do deserto, Caldas Novas tem água quente. Ainda tem água quente. Lá você só tem o sol quente, aqui a gente tem água quente. É verdade. Tá, é verdade. Então você começa a enxergar algumas coisas que o mercado nosso, beleza, se Caldas Novas ou algumas coisas vai começar a virar um mercado mais global, isso acaba refletindo muito em Goiânia, que é onde tem um serviço para atender lá, para atender tudo. Boa. Então a gente olha para frente do mercado imobiliário, a gente fala, cara, o que aconteceu até aqui é o começo de uma coisa muito maior que tem para vir. Então a gente está no meio de um processo ainda um pouco no início, e quem está no mercado imobiliário, tanto na parte das incorporadoras quanto na ponta, na parte de vendas, a gente ainda tem muita coisa para aproveitar desse mercado. Quem vai aproveitar desse mercado? Quem tiver melhor preparado, quem tiver melhor relacionado, quem tiver querendo, digamos assim. Exatamente. Eu ia até comentar, complementar o que você falou, sobre a questão do quanto mais alta a renda, maior o interesse por apartamento. Aqui em Goiânia, cara, Goiânia não, fala do nosso produto. Faz parte do treinamento que a gente tem dado para os corretores. Do Ibirapuera, que foi o primeiro do Complexo Europark, até o Noronha e Eurotowers, o número de clientes dos Alphavilles e dos Jardins aqui ao redor disparou. Ele quadruplicou. Então, assim, o que está fazendo um cliente que mora numa casa de 10 milhões, de 400 metros quadrados, do outro lado da rua, aqui, comprar um apartamento até para moradia de 105, de 120, de 153 metros? Claro que tem, né, mil motivos. Os filhos casaram, a casa está muito grande, o cara viu essa valorização das casas, então o cara vai alugar, vai revender, ou simplesmente ele não fica na casa mesmo, ele fica na chácara, na fazenda, aqui por perto. Ou ele compra pros filhos. Compra pros filhos. Tem de tudo. Mãe. Tem de tudo. Mas
esse número é interessante, né? Onde é que é esse equilíbrio? Maior a renda, maior a procura por apartamento. Mas aqui em Goiânia, especificamente no nosso produto, o cara tá saindo da casa, indo pro apartamento do outro lado da rua. Então a questão não é região, que a região ele tá acostumado. Mas aí acho que tem simplificação. O conjunto da obra é assim. Ele sabe, é o que a gente estava comentando antes de começar o podcast. Ele sabe como era essa região, ele sabe quanto ele pagou no lote lá atrás. Sabe. Ele sabe da valorização nos últimos anos. Sabe, ele tem visto. A gente pegou o exemplo da Avenida Olinda. Poxa, tem a Avenida Olinda antes e depois de 2015, mais ou menos, 2014. É outra avenida. Outra coisa, né? Comércio, serviço começa a vir para cá. Esses condomínios que estão colando em Senador Canedo, né? Que daqui, tanto da região primária, que é a região primária. Sim. Senador Canedo já tá aqui, né? Sim. Exatamente. Tanto da GO 020 quanto é GO 040. 403. 403. Lá pelo outro lado do Senador Canedo, tem 40 condomínios. Tem. 40. Uhum. E assim, essa galera precisa de comércio e serviço. Precisa. Nem todos esses condomínios são de alto padrão, mas a maioria é médio alto padrão. Uhum. Quem mora num condomínio desse não vai gastar menos de 1 milhão numa casa com um lote. Não. Dificilmente. Hoje em dia, principalmente. Dificilmente. E o condomínio de mais alto padrão novo é o Plateau d'Or que tá aqui atrás. Então, esse tipo de perfil de morador e condômino e tal, vem puxando comércio e serviço de alto padrão. Então, nos últimos 3 anos, 4 anos, vem a concessionária da Porsche, da Audi, ali atrás da Flex, do Alphaville, que era uma área de especulação imobiliária, ainda é, né? O cara comprou e largou lá, já fizeram a galeria, que tem o deck, um restaurante japonês muito bacana, tem alguns empórios, algumas lojas com valor agregado. As escolas. Escola, o Alpha Mall, que até um tempo atrás estava meio caidão, nunca parava nada. Agora já tá arrumadinho. Fila de cliente pra lá, não tem. Exatamente. Aquelas áreas ao redor do Alpha Mall. Todas sendo, já estão sendo comercializadas, subindo, exatamente. Né? Galeria ali, aí, restaurante. Atravessou a GO, né? Na mesma reta do Alpha Mall lá. Tem o Prime, tem o Melt. Estão continua lá os Jardins França, Amsterdã e etc. Todos eles com áreas comerciais que vão trazer escolas e mais comércio, mais serviços. Então, assim... Tá descentralizando, né? Porque até então, o cliente daqui, ele tinha que sair e ir para o meio da cidade. Ele tinha que atravessar a cidade, pegar o trânsito e ir do outro lado da BR. Agora não. Tá descentralizando e trazendo tudo para cá. E aí é onde o euro entra. Né? Esse cliente que mora nessa região, empresário, ele vai trazer a empresa dele, ele vai começar a querer trazer a empresa dele para cá. Por isso, ou ele vem com a empresa ou ele investe para cá. Porque não tem jeito. Inevitavelmente, você vê a região de maior PIB, maior concentração do PIB aqui. Você constrói as salas comerciais, é lógico que vai ter um valor agregado maior para quem tiver uma sala aqui. Uhum. É diferente você cobrar num prédio comercial antigo, lá no setor oeste, tá, o seu escritório, sei lá do que você é, contador, arquiteto, psicólogo, advogado, lá num prédio comercial antigo, lá no setor oeste, lá na rua 1, na rua 10, você ali, tem um casarão, né, onde tá as casas antigas, gigante. Né? Aí é diferente a visão quando você vem e traz o seu escritório para um prédio comercial moderno, com vista livre, Parque dos Cerrados, Alphavilles, o valor agregado sobe. Esse tempo atrás o Ronaldo comentou isso na reunião. Então, as pessoas elas olham isso com bons olhos, porque elas querem que o produto delas ou a prestação de serviço delas seja também bem vista, valorizada, é valor agregado. No lançamento do Eurotowers mesmo, tiveram alguns casos lá de moradores dos Alphavilles. Eu lembro bem de um que o cara era médico, e ele atendia lá no setor oeste. Uhum. E ele, vou atender meu vizinho, nós dois saímos daqui, vamos pra lá, eu atendo ele, a gente volta pra casa. Então, assim, eu atendo vários vizinhos, vários amigos e tal, que são da região. O cara tá no Jardim Goiás, só que ele sai daqui e vai pro setor oeste. Poxa, mas o senhor atende lá todo dia? Ele, não, eu tô lá e tem dia que eu tô de plantão, tem dia que eu tenho horário vago. E se você tivesse uma sala comercial do lado da sua casa? Um consultório, na verdade. Cara, poxa, é isso aí que fez eu comprar. É diferente, não tem jeito, é diferente. Tem uma pegada corretora, diferente. Essa foi interessante. Essa foi venda da semana passada. A corretora,
ela é atendida por uma dermatologista que ela é do interior e ela vem essa dermatologista vem 2 vezes por semana para Goiânia. E ela aluga uma sala comercial no Orion, um consultório tipo Airbnb, 2 vezes por semana. A corretora, por que você aluga aqui e tal? Você comprou aqui? E ela, não, é alugado, só 2 vezes por semana, tal. Sublocação, né? Uhum. Tá. Eu vou pro interior e tal. Ela, mas quanto você paga de aluguel? Aí ela falou, tanto. Ela, faz a conta aí por mês. Por que você não compra? Ela, mas não precisa agora, que me atende. Ela, poxa, ó, faço acesso à AGO, onde é que estão seus clientes? Por que você não faz o que fazem com você, né? Compra uma sala bonita, mobiliada, e você torna-se a sublocadora, e não isso. a sublocatária, né? Exatamente isso. Ela, peraí, 2 vezes por semana você vai atender. A maioria dos seus clientes são daqui, dos condomínios horizontais, porque, né, mais na pegada de estética e tal, então só atende particular, no poder aquisitivo um pouco maior. Então por que você não, 2 vezes por semana você usa, e os outros 3 dias da semana, né, durante a semana você não aluga? Ela, uai, não pensei por esse lado. Simples assim, simples. E a corretora nem era conhecida e tal, ela só me contou a história depois que ela fez a venda. Então assim, é um tipo de solução que o corretor tem que trazer. Levar o cliente pensar lá na frente. Exatamente. Levar ele a ter uma visão, assim, de crescimento que às vezes nem ele mesmo consegue imaginar, né? Sim. Que é igual a gente vem, por isso que a gente vende muito imóvel na planta. É muito comum a gente surpreender o cliente porque ele não imagina que ele pode comprar, né? Ele não, para ele tão longe. Não, vou juntar o dinheiro. Quando juntar o dinheiro, né? Vai voltar naquele meme lá. Não, agora não. Espera. Quando juntar o dinheiro, quando ele juntar o dinheiro, dá conta de comprar, porque o imóvel valorizou, né? Na mesma velocidade. E aí a gente vai lá e mostra a facilidade de você comprar o imóvel na planta, um planejamento a longo prazo, personalizado, um negócio feito ali sob medida, né? Uhum. E aí o cliente acaba comprando. Então, a gente precisa levar o cliente, né? A mostrar para ele o que ele pode ser ou o que ele pode conquistar. Uhum. Esse papel é nosso, do corretor, né? Precisa levar ele. Bom, isso aí. Alguém tem alguma consideração a mais? Deixar livre aí, tema livre, tempo livre. Porque se deixar aqui, a gente fica conversando da história do mercado imobiliário da época dos homens das cavernas. Só para concluir, gente, escutem mais os corretores, os bons corretores. É verdade. E entendam que o mercado imobiliário ele tem uma tendência de valorização crescente. Imóvel em Goiânia, imóvel no Brasil ainda é muito barato. Então não olhe muito o barulho do momento, né? Porque acontece uma mudança, muda o governo, não, agora eu vou travar tudo, fazer mais nada. Fala, cara, entenda que no longo prazo a gente acaba dando certo. Então pensa um pouco mais a longo prazo e entenda isso. A gente tem muita oportunidade hoje, a gente vai continuar tendo oportunidades, mas sempre com uma perspectiva de valorização no Brasil. Então é bom olhar para o mercado imobiliário dessa forma. Eu não sei se é saudosismo ou sei lá, tradicionalismo demais, mas sempre tem a referência do meu avô comprou um lote. Eu falei isso umas 10 vezes, acho que todos os podcasts que a gente gravou eu falei isso. Meu avô comprou um lote lá na vila não sei o quê, e assim, ele pagou R$2.000. Aí um dia passou o asfalto e passou o esgoto e não sei o quê, e aí ele vendeu por R$100.000. Isso em 2 anos. Beleza, o tempo mudou. Naquela época, o seu avô capinava lote, aí ele trocava o lote por uma galinha, aí trocou a galinha por não sei o quê, comprou um Jeep, comprou um caminhão, fez frete e fez dinheiro com isso. E hoje em dia não existe isso, né? O imóvel vai valorizar, mas não no prazo de 1 ano, 2 anos, quando tudo era mato. Né? Então é com o tempo. E o corretor tem que estar preparado, porque informação básica o cliente tem no celular, ele dá um Google em qualquer coisa, ele vai saber se o produto, se a empresa tem muita reclamação no Reclame Aqui, ele vai saber se a obra está atrasada ou não, se a qualidade daquele produto é bom ou não, e por aí vai. Então entra o conjunto da obra de tudo, um pouquinho de tudo que a gente conversou aqui, sobre o corretor, sobre o atendimento ser humanizado, sobre o corretor estar preparado. Se ele não sabe da informação, às vezes, do mercado financeiro, que seja, é melhor ficar calado, não tem problema não. Melhor falar, não sei não, vou procurar saber. Se ele não manja apesar que assim, né? Você fala, se ele não manja de parte cartorária, escritura, ele precisa ter essa vontade, ele precisa ter essa vontade de saber além do óbvio. Ele precisa saber.
Ele precisa entender sobre o documento, ele precisa saber o que é certidão de estado civil. Por que precisa apresentar? Por que a construtora exige a certidão de casamento? Precisa saber por quê. Né? Por que precisa reconhecer firma? Por que o cartório, qual que é a diferença do cartório de registro e o tabelionato de nota? A gente precisa saber. Por que precisa de uma procuração de um cliente que mora no exterior? Então, a gente precisa entender o porquê. Isso é necessário. Isso é vontade do corretor. De saber mais, de se destacar. Porque, né, senão você vai continuar num cardume de sardinha, entendeu? E quem é você na fila do pão? O cliente não vai saber qual é o nome do corretor. Olha, é muito comum a gente falar, eu fui atendido por um corretor, mas eu não lembro o nome dele. Gordinho, eu tenho vontade de morrer. É um gordinho. Gente, eu tenho vontade de morrer quando o cliente fala isso. Eu falo isso pra minha equipe, pelo amor de Deus. Não sejam Pelo amor de Deus, o cliente precisa lembrar quem é você. Ele precisa ter notícia boa sua, ele precisa te reconhecer, ele precisa te indicar. Ainda que ele não tenha feito um negócio com você, mas o seu atendimento foi tão bom, que ele liga pra você pra te dar uma satisfação e pra falar. Aí ele fica incumbido em te dar outro negócio. Esse é o nosso papel. Porque aí sim você tá sendo reconhecido, você tá fazendo um negócio pra ficar na história. Marcar o seu nome. Você precisa ter nome, né? Sim. A gente precisa ter nome no mercado. O cliente precisa saber quem que é o fulano de tal. Você tem que se destacar do cardume. Ter o reconhecimento de, tipo assim, tem o advogado da família, tem o médico da família, tem o corretor da família. Cara, por que não, né? Você é o que você comentou. Bastante. Mas é o que você comentou. A importância da fala do corretor em chegar ao ponto de, tipo assim, o peso do que ele fala vale para o cliente. Cara, não faz um bom negócio aqui, não por isso e isso. Você não tá pensando em alugar, um exemplo? Pensa por esse lado. Poxa, aqui, pegar um exemplo de produto compacto. Quantos produtos compactos foram lançados em Goiânia aí nos últimos 3, 4 anos? Muitos. Foi bom ou foi ruim? Vamos ver daqui a alguns meses quando começar a entregar. Por que lançaram muito? Porque os poucos compactos mais modernos que tinham um aluguel lá em cima. Procura muito grande, pouca oferta, valor de aluguel lá em cima. Beleza, vão entregar 10 de uma vez. Opa, peraí. Então quer dizer que vão entrar aí uns... Será que vai ter tanta gente, umas 4 mil unidades de uma vez? O que vai acontecer com o preço do aluguel? Vai abaixar. Ah, não, mas por que o Eurotowers é mais bonito, então? A concentração desse monte de produto compacto aí, desses 10, 15, estão ali num raio de 2 quilômetros, um do outro. O nosso tá do lado de cada BR. É o porquê. Por que o cliente vai querer aqui e não ali? Vai querer lá. Isso. Sim. Pronto. E aí ele tem que ter esse é só levar ele a pensar isso. Por que ele vai querer aqui e não aqui? É o adensamento, simples, é a quantidade limitada, se eu pegar qualquer produto desse. Mas aí a informação, aí a necessidade da gente também tá munido de dados. Sim. A gente precisa ter dados. A gente precisa ter informação aí né, de quantas pessoas. Incorpora News. Boa. Toda segunda-feira você vai receber notícias extremamente relevantes. Saber quantas pessoas, quantas mil pessoas vêm para Goiânia todo ano. Isso aí. Quantas pessoas vêm para cá fazer negócio? Não, sim. Todo mês. Isso ainda tá indo num nível que o cara tem que se interessar, mas tem informação micro que é assim... Deixa eu ver dentro da imobiliária, lá na MyBroker. Deixa eu ligar o pessoal do aluguel. Quanto tá um aluguel lá no Europark? Boa. Só pra eu ver. Pô, ele vai ver que o aluguel tá lá em cima. E, tipo assim, tem procura e não tem apartamento pra alugar. E os que tem aqui alugam rapidinho e o preço tá lá em cima. Você tem essa informação aqui, ó, cliente, ó. Lá dentro da MyBroker tá assim, assim, assado. Você entendeu por que aqui vai valer mais que os outros? Exatamente. É um argumento que ele tem dentro de casa. Exatamente. Corretor, use seu gerente, use sua imobiliária. Você tem muita informação dentro de casa, na mão, e às vezes não sabe utilizar, né? Precisa usar. É isso. Verdade. Bom, eu falo isso no treinamento também. Eu converso demais. Eu gosto de conversar. Por mim, eu ficava aqui a tarde inteira contando mas história foi muito bom, hein? E querer deixar um espaço para você, Sara, quiser falar alguma coisa, considerações finais. Faz o merchan do Europark, do Eurotowers. A Sara é nosso rostinho, nossa garota propaganda. Vira e mexe. A gente tem um perfil específico para corretores, que é o Euro Especialista. Que agora tem um monte de corporador fazendo. Se você quiser fazer também, a gente vai cobrar, não. Que não tem jeito, né? Comunicação com o cliente é uma coisa, consumidor final, e comunicação com o corretor, equipe de vendas é outra pegada. Então a Sara virou a garota propaganda, faz muito vídeo, muito conteúdo legal.
E... Euroespecialista. Quem não segue, segue lá. Esse perfil no Instagram, Euroespecialista. Isso. Tem alguma consideração, apesar que eu falei uma porrada de coisa, né? Pois é, a gente já falou tudo, mas eu quero agradecer essa conversa construtiva para o mercado imobiliário de poder participar disso. Legal. É isso, acho que troca entre o mercado imobiliário é sempre bem-vinda. Quando a gente profissionaliza mais o mercado, mais as pessoas ficam seguras para investir no mercado imobiliário, tá? Então esse tipo de iniciativa eu acho muito bacana. Quem quiser acompanhar um pouco mais do mercado, tá lá, o Incorporador, tem no Instagram, nas outras redes sociais também, e a gente tem a newsletter da Incorpora News, que a gente traz muito esse tipo de conteúdo. A gente conversa de players do mercado para players do mercado, seja imobiliária, incorporadora. A ideia é essa, a gente difundir, trocar informação, acaba que aquele pessoal que não quer profissionalizar, que não quer entregar um produto bom, desenvolver de forma correta a cidade, eles vão ficando de lado. E os bons vão para frente sempre. É isso aí. E eu quero agradecer. Achei muito legal a nossa conversa. Me senti em casa. Que bom. Mas você é de casa mesmo. Eu sou de casa. É verdade. Me senti em casa. Eu acho que é muito valioso, né? A gente trocar informações, a gente conversar sobre esse mercado nosso. E quero deixar também uma deixa. Vou fazer um treinamento aqui no cinema, na outra sexta-feira, sem ser nessa, na outra, sobre inteligência emocional aberto para o mercado imobiliário. Aproveitar e convidar os corretores, não só da MyBroker, tá aberto. Até relembrar que ela falou cinema. Poxa, você que nunca veio aqui no verdade. stand, o que ela tá falando? Temos um cinema. Assim, até alguns anos atrás, eu não sei hoje, mas veio um pessoal da Zap Imóveis aqui e falou que esse era o maior stand do Brasil. E a gente tem uma baita de uma estrutura, nós temos um cinemão, uma sala de maquete bem diferente. Essa sala de podcast é uma réplica do que nós vamos entregar no Eurotowers. Vamos entregar 2, na verdade, 2 salas de podcast. E aqui é feito para você utilizar. Aqui é para trocar ideia, um incorporador como... Se quiser vir aqui fazer o podcast, portas abertas. Assim como os parceiros, como a MyBroker, tem gravado alguns podcasts aqui, o corretor que quer fazer conteúdo individual, não tem erro não. A gente tem uma baita de uma ferramenta de vendas, que é o stand de vendas, com cinemão, maquete, etc., que deve ser utilizado. E isso, às vezes, é um diferencial para você fechar seu negócio, tá? Então é isso, agradeço demais a todos vocês. Valeu demais. E tamo junto, até a próxima. Valeu. Obrigado. Um abraço. Até mais. Isso aí. Que ótimo. Foi ótimo. Bom demais.